A paz do Senhor Jesus, esse que vos fala é o seu irmão em Cristo. Te ajude em oração, que caminha sempre contigo, de joelho, pensando na sua família, nos seus projetos e pensando também na qualidade de vida para que Deus venha proporcionar o melhor. Que me leva a falar com todos vocês nessa manhã é falar sobre três coisas: perseverança, persistência e ter um alvo, um objetivo. Hoje de manhã, por exemplo, você orou? O que é orar? Conversar com Deus. Você conversou com Deus? Você acordou, você conversou com Deus? Conversou? Se você não conversar com Deus, você é vulnerável. Precisa conversar com Deus, não com o homem. Sabe por que você não conversa com o homem? Ou com a mulher, no genérico, no sentido genérico? Porque eles não podem resolver seus problemas. Muitas vezes é um problema espiritual, familiar, complexo, e só Deus tem a palavra final. Então, a igreja, ela caminha de joelho. A oração faz a diferença. Jesus deu exemplo. Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, que não foi gerado pelo homem da terra, mas foi gerado por Deus. E ele era de oração. Jesus andava em oração. Subia no monte, conversava com Deus, tinha suas particularidades. Jesus, ele orava, ele deu exemplo. Ele sendo Deus. Ele humilhou-se e tomou a forma de servo. E humilhou-se até a morte de cruz. Então Jesus é Deus, onisciente. Ele sabia. Quando Jesus ele se dispôs a vir para morrer pela humanidade, ele já sabia que ele tinha que enfrentar o sistema religioso, os homens cruéis. Jesus ia enfrentar a hipocrisia, a falsidade. Jesus ia lidar com pessoas falsas, mentirosas. Jesus lidou com o sistema político, com o sistema religioso. A religião da época, os saduceus, os fariseus, os herodianos, que é o sistema político, os arsênios. Jesus, ele tinha jogo de cintura. Ele é Deus, ele sabia como lidar com essas coisas. Então, o fortalecimento de Jesus era oração. Porque ali Jesus estava na sua natureza humana. Ele precisava orar. Precisava sempre estar conversando com Deus. Então, conversa com Deus. Quando você estiver angustiado, deprimido, com problema, desempregado, fale com Deus. Deus, ele é o nosso consolo. Deus é a nossa paz. Quando você está conversando com Deus, Deus está trabalhando para os seus. Deus trabalha, Deus manda anjos. Deus manda anjos, espírito ministrador. São anjos criados por Deus para cuidar da nossa vida, fazer a nossa proteção, fazer a nossa segurança. E hoje eu quero falar sobre uma mulher. E são dois personagens. Um juiz. O juiz tinha aquela fama de mal, perverso. Não temia a Deus e não respeitava os moradores daquela cidade. E esse homem era um juiz, exercia um cargo jurídico e ele
sentenciava as pessoas, absolvia ou condenava. E essa mulher tinha uma causa na justiça. E era uma viúva, uma mulher desprezada, uma mulher que era desvalorizada. Naquela época, não tinha muita ênfase às mulheres. As mulheres, o trabalho dela era doméstico, no lar, cuidar dos afazeres da casa. As mulheres não exerciam nenhum trabalho. As mulheres dependiam do homem. Falando da época. E aquela mulher, toda vez que aquele juiz era o plantão dele, ela estava presente. E quando chegava a vez daquela viúva, ela implorava aquele juiz para fazer justiça contra o seu inimigo. Quando fala o seu inimigo, é alguém que havia prejudicado ela e ela estava desconfortável. O único que podia resolver o problema dela era aquele juiz. Ela botou a causa na justiça, moveu uma ação e aquela mulher importunava. Toda vez que era o plantão daquele juiz, aquela mulher estava ali presente. Então, por que Jesus criou essa história? De contar essa história usando o personagem desse juiz, um juiz perverso, um juiz mau, soberbo, não temia Deus, né? Não acreditava em Deus, era um ateu e nem respeitava o ser humano. Era uma pessoa soberba, né? Se valia pela sua posição social. Pisava nas pessoas, humilhava. E a Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. E aquela mulher chorava muito quando aquele juiz não dava uma resposta positiva. Mas quando aquele homem estava de plantão novamente, estava ali aquela humilde viúva. E aquele homem olhou para aquela viúva indignado, revoltado, se sentindo importunado, incomodado. E ele disse assim: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Vou resolver logo a causa dessa mulher para que ela não venha me importunar. E resolveu a causa daquela viúva, e aquela viúva ganhou a causa, recebeu a vitória, porque ela não desfaleceu, ela não desistiu, ela teve um alvo, um objetivo. Quero falar para você, quantas vezes você conversa com Deus? Será que você já desistiu de falar com Deus? Aquela mulher não desistiu. Jesus está usando o exemplo daquela viúva, essa parábola, essa história que Jesus contou, para nos despertar. Aquele juiz era um perverso, mas Deus não é assim como aquele juiz. Aquela mulher representa a sua insistência. Aquela mulher representa a sua perseverança. Assim como ela foi perseverante, importunou. Será que se você falar com Deus todos os dias, você importuna a Deus? Claro que não. Aquele homem se sentiu importunado porque ele era soberbo, orgulhoso, se achava poderoso. Resolveu a causa daquela viúva com muita indignação. Às vezes você está passando um problema difícil, você não quer orar. Sabe o que você faz? Você fica falando os teus problemas para A, B e C. Não. Fale com Deus. Tá? Jesus está nos ensinando
Jesus está nos ensinando a ser perseverante, a lutar. Qual é o seu objetivo? Salvar seu casamento? Qual é o seu objetivo? Receber a cura? Qual é o seu objetivo? A sua filha está nas drogas, seu filho está nas drogas? Qual é o seu objetivo? Uma porta de emprego? Qual é o seu objetivo? Deus restaurar seu casamento? Trazer seu esposo de volta? Trazer sua esposa de volta? Qual é o seu objetivo? Nós vencemos em oração. Falar com Deus. Jesus falou que, ainda que nós tenhamos como demorada, tardia, depressa Ele vai nos atender. A tua oração tem sentido. Quando você entra no seu quarto, fala com Deus, Deus já está preparando a sua vitória. Só que é no tempo dele. No momento certo. Não desista. Não entregue os pontos. Não desfaleça. Na hora que você vê que as coisas estão difíceis, aí é que você tem que lutar. Aquela mulher não se desesperou, não ouviu palavra negativa, não colocou no seu coração desistir. Não. Ela insistiu. Ela importunou. Ela importunou, incomodou. O que é importunar? É incomodar. É bater, bater, bater até a pessoa levantar e abrir a porta. É aquela pessoa que todo dia está te cobrando. Isso é importunar. Fala para Deus. Senhor, eu quero a minha casa própria. Senhor, eu quero a minha casa própria. Senhor, eu quero a minha casa própria. Senhor, eu quero o meu casamento restaurado. Senhor, a minha esposa tem que voltar para casa. O meu marido tem que voltar para casa. Importuna. Fale com Deus. O meu filho tem que sair das drogas. O meu filho tem que largar os vícios. O meu parente tem que sair do hospital. Está entubado. Está no respirador. Importune. Fale com Deus. Às vezes, sabe por que você às vezes não está ganhando tua bênção? Você não está falando com Deus. Está falando com o vizinho, com a vizinha, com o seu pastor, com a sua pastora. Tem coisas que é você e Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus está pronto a nos ajudar. Não sei como é que está a tua vida. Talvez você se acha fracassado, destruído. O médico falou que você está com câncer. O médico falou que você é um inválido. O médico já decretou que vai amputar sua perna. Se você está com diabetes, sua perna está necrosada. Falou que você está com o coração grande. Tem que fazer aí uma bateria de exame. Você que está fazendo quimioterapia. Você está com o rins paralisado, fazendo hemodiálise. Câncer de próstata. Câncer no colo do útero. Você está com tumor no cérebro. Você que não mora numa casa própria. Vive de favor. Está cansado. Você está cansado. Fale com Deus. O segredo é falar com Deus. O segredo é insistir. O segredo é ir ao encontro daquele que pode fazer algo por você. O único que podia resolver o problema daquela mulher era aquele juiz. E ela foi. Foi naquele fórum. Mesmo sendo humilhada. Mesmo recebendo vários nãos. Mas ela não se entristeceu, não desistiu, não desfaleceu. Ela foi, ela insistiu, ela perseverou. Então, o primeiro ponto
Não desista, persevere, seja persistente. Segundo ponto, fale com Deus. Mesmo com poucas forças, fale com Deus. Todos os dias. Sucesso, a vida da igreja é falar com Deus. Ler a Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia, você está se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Quando você está orando, você está se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Então, fale com Deus. O exemplo daquela mulher é para nos despertar. E Jesus falou, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé? Foi Jesus que falou. Talvez você já desistiu. Muitos já desistiram. Muitos voltaram atrás. Muitos acham que o Evangelho é fácil. Não. É uma guerra. Guerra espiritual. É guerra da tua carne, da tua natureza. É guerra daquilo que você fazia no passado. Você era escravo. E o diabo quer levar você de volta. Não pensa você que o diabo desistiu de você. Você largou o pecado, largou o adultério, a prostituição, largou a cachaça, largou os vícios. Mas aquele demônio, enquanto nós estivermos aqui, ele vai estar 24 horas tentando nos levar de volta, nos resgatar de volta para sermos escravos. E muitos são escravos novamente, voltados para o crime, voltados para a droga, muitos voltaram para a cachaça, muitos viraram morador de rua, porque a Bíblia diz que o último estado é pior que o primeiro. Quando sai aquele espírito imundo que nos escravizava, quando você fraqueja, desiste de orar, desiste de ler a Bíblia diz que aquele demônio volta e traz com ele mais 7. Aquilo que você não fazia antes de conhecer a palavra de Deus, você vai fazer. Você que nunca fumou, vai fumar. Você nunca bebeu, vai beber. Você que nunca usou droga, vai usar droga. Você nunca que traiu a tua mulher, vai trair. Teu casamento vai ser destruído. Imaginou? Tem pessoas que nunca foi um assaltante, nunca foi um marginal, nunca se envolveu em tráfico de droga. Hoje são traficantes. São pessoas que voltaram atrás. E aqueles 7 demônios, espírito maligno, anjos decaídos, fizeram morada naquela pessoa, naquele corpo. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, cuidado. Oração. Não é por muito falar que nós seremos atendidos. Oração. Ora. Faça como aquela mulher. Qual é o teu problema? Importune. De manhã, à tarde e à noite. Daniel importunava a Deus de manhã, à tarde, no cair da tarde. De manhã, à tarde, no cair da noite. 3 vezes ao dia. E olha que Daniel, ele era príncipe. Era pessoas importantes em Babilônia. Mas falar com Deus, ele era aquilo que Daniel se dedicava. Oração. Fale com Deus. Quer vitória? Fale com Deus. Quer resposta? Fale com Deus. Quer cura? Fale com Deus. Quer porta de emprego? Fale com Deus. Fale com Deus e Deus, ele vai te atender. Um abraço. Fica com Deus. Amém.